Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre um outro efeito da tecnologia, que é o fato dela gradativamente ir transformando a gente em máquina, pelo menos no comportamento. Para isso, eu vou usar aqui como exemplo aquele filme do Blade Runner do Harrison Ford. Alguns de vocês talvez conheçam, mas para efeito de exemplo, o Harrison Ford ele tinha o objetivo de identificar androides, né, dentro da sociedade. Ele fazia isso realizando uma série de perguntas. Depois de um determinado tempo, ele sabia dizer com certeza, né, isso aqui é um androide, não é um ser humano. Esse teste, na verdade, é um teste de Turing, né, que foi o pai, o Alan Turing foi o pai da computação. E ele elaborou isso para que a gente conseguisse dizer se tinha chegado na inteligência artificial. Basicamente era isso, fazer perguntas, né, para um computador, e a pessoa fazendo as perguntas, se ela não soubesse separar um computador de um ser humano, diria-se que aquele computador era inteligente. E apesar desse teste ter sido vencido por máquinas recentemente, um outro filósofo, o John Searle, ele disse que não era um teste suficiente para dizer que a máquina tem processo cognitivo, né, estados mentais. E ele elaborou um outro cenário para provar isso, que se chamava quarto chinês. No quarto chinês, ele previu o quê? Coloca uma pessoa dentro desse quarto chinês fechado e coloca dois chineses fora do quarto. Um colocando pela janela perguntas por meio de um papel, bola, enfim, imagine como você quiser. Essas perguntas estão em chinês, mas você dentro do quarto só fala português, você não entende nada de chinês. E você vai ter que enviar respostas apropriadas para o chinês que está lá na outra ponta. Então o que você vai fazer? Você vai pegar as perguntas que chegam e vai ter um diagrama, um livro, com possíveis respostas para aquelas determinadas perguntas. Então você faz um processo associativo ali. Vai folheando o livro por um índice, encontrou aquela pergunta, você entrega a resposta apropriada na outra ponta. O chinês que está lá na outra ponta e não está te vendo dentro do quarto, ele vai dizer que tem um chinês falando com ele, né? Agora, você que está fazendo esse processo todo, sabe falar chinês depois disso? Você vai ter aprendido a falar chinês? Não, você não vai. Você só fez um processo mecânico ali de associação que dá a ilusão de inteligência, mas não que configura a inteligência. Então foi esse ponto que ele disse que contradizia o teste de Turing, porque só vai ter a ilusão, né, de que a máquina está pensando, quando de fato ela não está pensando. Ela só está fazendo associações que dão a sensação para o cara que está fora do quarto de que ali tem inteligência acontecendo. Então, esse fato é interessante porque como que isso pode ser transportado, esse conceito, para o que a gente vive hoje quando a gente está na internet. Imagina o Facebook como sendo o quarto chinês. E você estando dentro desse quarto chinês. Quando você manipula a interface do Facebook. Ali tem uma certa linguagem. A linguagem é configurada pelos botões que você pode acessar, pelas ações que você pode fazer. Né? Você pode escrever, curtir, comentar, adicionar amigos, cancelar amigos. Então é um certo diagrama ali com um conjunto de regras pré-determinadas que você pode seguir. Você não pode fazer nada além do que está pré-determinado pela interface do aplicativo. Então imagine que fora desse quarto chinês quem está? É a empresa, né, a Meta, o Facebook, e no outro estão os patrocinadores, né, quem paga a conta de você estar ali dentro. E à medida que você vai fazendo estas interações, você vai gerando dinheiro, que tem significado para quem está de fora. Mas você próprio ali dentro não percebe isso. Né? Você não entende que as palavras que estão chegando ali têm significado para quem está de fora da esquerda do quarto e para quem está de fora à direita, mas para você não. Qual que é o significado disso? É um negócio. É um negócio. E você acabou de virar uma máquina ali dentro. Você é uma máquina que aperta botão. É uma máquina que curte, comenta e compartilha. E é interessante nesses processos porque as coisas vão perdendo a semântica até. Por exemplo, você pega a palavra ali dentro da linguagem do Facebook, amigos. Né? Você tem uma série de amigos ali. Mas não são amigos mesmo, né, no sentido tradicional da palavra. São conexões. Mas a palavra amigos está explícita lá. A gente tem um tipo de relação que a gente não tinha antigamente,
que é você ter, por exemplo, 5.000 amigos ali, e você potencialmente conhece 150, tem conexões com 150. Tem estudos falando isso já. Então, de fato, amigos conhecidos, vamos dizer assim, colegas, você tem uns 150. Amigos mesmo, você tem muito menos que isso, né? Talvez metade, que você conviva mais frequentemente e que você realmente classifique como amigos. Então eles vão criando outras palavras, né? Amigos próximos, para dar conta de separar ali esse conceito que foi deturpado, né? E o pior é que, assim, outras coisas vão acontecendo nesse processo maquínico aí que o Facebook vai criando, de modo a dar mais significado para quem está fora do quarto, não para quem está dentro. Então, para eles, quanto mais você conseguir engajar e usar as ferramentas para gerar valor para quem está fora, melhor. Então, eles descobriram, por exemplo, que quando você comenta alguma coisa polêmica e tem um quesito ali da raiva, do ódio, eles vendem mais. Então esse tipo de conteúdo ele vai passar com mais frequência, para que você engaje e que você gere mais receita no final das contas, mais valor para quem está para fora do quarto. E você não vai percebendo isso. O problema é que a gente vai perdendo a noção da semântica das palavras, né? A gente vai se afetando por esse processo aí de fomentação dos ânimos, né, dentro da rede social, e a gente acaba se mexendo por dentro. E isso a gente leva para o mundo físico depois. Porque ele não fica encerrado ali. Uma hora você sai do quarto e vai conviver com as pessoas na realidade, e você já está transformado. Então o senso da palavra amigo para você já não é a mesma coisa de antes, né? São conexões, os relacionamentos de um modo geral vão sendo enfraquecidos pela mecânica, né, que você sofre ali dentro, e os processos também de animosidade vão começando a aflorar no mundo físico também. Isso vai mexendo com você. Então, no fundo, você vai ficando mais no físico como você está no virtual. E no virtual ali, no fundo, você está virando uma máquina, como um cara dentro do quarto chinês, ou o Android lá do Alan Turing. Valeu, pessoal. Deixa aí embaixo o que vocês acham desse raciocínio aí, se vocês concordam com Turing, com Searle, se não concordam com ninguém, e se você se sente mais maquinizado ou não. Deixa um comentário aí embaixo. Valeu, até a próxima.